Continuando aqui na nossa aula de gráficos, tá? Esse aqui é um outro tipo de gráfico que relaciona dois conjuntos de dados, tá? Esse aqui é um gráfico chamado gráfico de dispersão, tá? Ele normalmente relaciona dois conjuntos de variáveis, uma chamada x e outra chamada y. A x normalmente fica localizada nesse espaço horizontal, tá? E enquanto que o y é disponibilizado no campo vertical. Então ele cruza esses dados, valor de x, primeiro valor de x com o primeiro valor de y, segundo valor de x com o segundo valor de y. E assim ele vai montando gráficos desse tipo aqui, tá? Geralmente relacionando duas ou mais variáveis. Agora, existe uma teoria por trás disso, que existem os chamados padrões de dispersão, tá? É como o gráfico, como essas bolinhas, essa relação que representa x e y, fica disponibilizada no gráfico, tá? Elas podem apresentar relações positivas, negativas ou ausência de correlação. Como é que isso dá? A ausência positiva, aliás, a correlação positiva significa que os dados estão diretamente relacionados, ou seja, à medida que os valores de x crescem, os valores de y crescem também. Um gráfico com a correlação positiva perfeita segue essa disposição, tá? Então, cada vez que aumenta um valor de x, aumenta também um valor de y. Quando a correlação é negativa, ela é chamada também de inversa. Aqui você tem uma correlação de dados também, eles estão relacionados, só que de uma ordem invertida. Na prática, isso quer dizer que, à medida que os valores de x são grandes, tá? Os valores de y são pequenos. Tá? À medida que um aumenta, o outro diminui. Aqui é o caso, por exemplo, olha, os valores de x começam aqui em cima e eles vão diminuindo, né? De acordo que eles vão caminhando para cá, eles vão diminuindo no y. Então eles aumentam no x e diminuem no valor y. Tá? E quando tem ausência de correlação, significa que não há nenhum desses padrões aqui. Não existe relação entre x e y, tá? Por isso que ela é dita aleatória. Ela está ligada mais a efeitos aleatórios do que qualquer padrão que você possa estar identificando nos seus dados, tá? E as formas de apresentação de um diagrama de dispersão são vários. Vocês podem consultar os artigos das áreas de vocês, várias formas de se apresentar esses gráficos. Normalmente, os mais simples são como esse aqui. Né? Ele apresenta apenas o eixo Y, tá? Que é esse vertical, o eixo X, que é esse horizontal, e a relação que é estabelecida entre eles. Tá? Podendo ter mais de uma categoria. Aqui, por exemplo, tem duas categorias, os branquinhos e os pretinhos. Tá? Isso poderia ser, por exemplo, período seco e chuvoso, ou se está comparando lugares, poderia ser Belém comparado com Abaetetuba, ou Bragança com Vigia, ou Belém com Marajó, e assim sucessivamente. Né? Outra forma de apresentação, quando você tem mais de um conjunto de dados, esses gráficos podem ser apresentados juntos. Então você cria diagramas, tá? Que são chamados esses diagramas aqui, quando você põe vários gráficos de dispersão, você chama de árvores de dispersão. Tá? Então aqui você está indicando, por exemplo, aqui tem uma relação positiva, é fácil identificar, né? Aqui tem uma relação mais aleatória, parece que os dados não vão para lugar nenhum. Aqui é outra positiva. Aqui está um pouquinho positivo e um pouquinho aleatório, né? Então assim você pode analisar os vários conjuntos de dados ao mesmo tempo. Vamos ver agora como a gente faz um diagrama de dispersão, tanto no Excel, quanto no Biostat, quanto no PEST.